Oi gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, estão se cuidando, estudando. Estou aproveitando para estudar, fazer a corrigir o trabalho de vocês. Olha gente, vocês têm até o dia 30 de abril, até essa quinta-feira, para me enviar a avaliação de vocês, hein? Eu mandei no dia 13, com 17 dias de antecedência do prazo vencido. Muita gente não enviou ainda, eu não vou aceitar depois, tá gente? Por favor, o pessoal está me mandando em PDF eu estou corrigindo. Quem eu não devolvi é porque me mandou pelo Escola 1, porque não me mandou pelo meu e-mail, me mandou em PDF, mas pode ver que pode olhar lá que a nota está lançada, tá, gente? Tá bom, gente? Ah, sim, estou somando com a nota do professor Jorge Adrian, tá bom? Que é o do EAD, tá legal? Só pra deixar isso bem claro, tá, gente? Então, na semana que vem, na próxima hora, eu vou mandar para vocês um texto para vocês indicando como vocês fazerem uma boa argumentação para vocês melhorarem o processo de evolução, tá, gente? E hoje eu vou falar fiz algumas anotações aqui, né, de dicas para você fazer uma boa argumentação e vamos lá, né, gente? Então, a argumentação é extremamente importante para compor a nota da redação. Vamos falar redação, produção textual? Não, vamos falar redação, né? Vamos falar redação. Ela está presente de 3 das 5 competências necessárias, né? E ela vai dar todo o fundamento para amarrar as ideias do seu texto, e por isso eu separei 6 dicas aqui, né, para vocês terem uma boa argumentação, né? E nós não temos problemas, né? Que conta muito. É muitas vezes você ser reprovado no concurso, numa prova, na pós-graduação, concurso público, por causa de uma redação mal. Então vamos lá. Faça análise crítica da realidade. Então vamos lá, a análise crítica, né, ela é pautada em fatos diferentes de algo fantasioso. Não vamos inventar nada da nossa cabeça, né? Você olhar o mundo, trazer elementos que façam o texto fazer sentido. Você sustentar a sua argumentação com coisas que são plausíveis, não é coisas que você acredita, simplesmente coisas que estão o argumento aquilo que seja real. Não adianta você, por mais que você acredite que são direitos de você falar, porque é culpa dos Illuminati, por exemplo. Gente, isso aí vai, entendeu? Isso pode provar, porque isso não é uma coisa que comprovadamente. Isso tem que ser coisa baseada no real. Real não é, mas é real para mim, mas não é real para a maioria das pessoas, ou real para a maioria no dia a dia. Então você faz parte da realidade, o que você está vendo na televisão, o que o jornal fala, tá? Então vamos lá. Comprove suas análises com fatos. Então é preciso provar todas as hipóteses e afirmações que vocês colocam no seu texto. Senão é como se estivesse acusando alguém sem provas, né? Você está falando assim, porque o indivíduo é racista. Porque a entidade tal, cadê as provas? Cadê o fato que alguém falou alguma coisa, né? Aparecer elementos que devem ser feitas análises, né? Então, nunca faça análises desvinculadas na realidade. Acho que eu já falei isso, né? Então, um exemplo clássico desse erro é quando, ao falarmos, isso aqui eu anotei, né, que uma determinada ação precisa ser implementada no Brasil porque funciona muito bem nos Estados Unidos. Isso é algo descontextualizado. Por exemplo, a realidade de outro país, às vezes, não precisa falar Estados Unidos propriamente, tem muito falar Estados Unidos, mas às vezes a realidade não condiz com a realidade brasileira. Cada país tem uma realidade diferente. Por exemplo, você tem um método de que as pessoas falam, realmente o Brasil não investe em educação, por exemplo, mas esses países da Europa, para que se investe em educação, mas tem poucas crianças, a taxa de natalidade é baixa. Então, de repente, vamos falar assim, não sei, vamos falar algo hipotético aqui, né, para vocês quando eu estou falando, por exemplo, na Alemanha se investe em educação. Na Alemanha, provavelmente, certamente, a taxa de natalidade, tem cidades na Alemanha, estou falando na Alemanha, não sei, em Berlim, mas tem cidades que a taxa de natalidade é baixíssima, então é mais fácil, né? Então, às vezes não condiz com a realidade. Vocês podem pegar exemplos de outros países, adaptar ao contexto brasileiro, aí sim, tá, gente? Não se apoia na opinião de grandes autores, sim, reproduzir a opinião de outros autores no texto sem colocar a sua posição é algo bem ruim, por mais consagrada que seja a referência apresentada, né? A voz do aluno, a tua voz precisa aparecer nessa redação. Você pode citar algo, sim, pode citar, e você dá a sua opinião. Você quer ver uma coisa? Eu, na minha tese de doutorado, eu usei o Sartre, o texto em defesa dos intelectuais, para falar que é uma dissertação, não deixa de ser um texto dissertativo, argumentativo, uma tese de doutorado, sobre a ditadura, que os intelectuais, eu fui contestado na banca. Você não é vergonha de falar? Por quê? Porque não que o Sartre fala que os intelectuais resistem. Nem sempre. Você tem intelectuais que apoiam governos ditatoriais. O Antônio Ferro, em Portugal, ele é um intelectual de altíssimo nível. E ele era
Serviço Nacional de Imprensa, então ele fomentava a cultura, mas a cultura voltada para os interesses ditatoriais. Aquele ministro Hitler também, que aquele secretário de cultura agora ele imitou, também era uma pessoa de altíssimo nível. Entendeu? Então você, por exemplo, precisa tomar cuidado com desconfiado que os intelectuais fazem. Você não precisa concordar, né? Por exemplo, eu uso muito na aula de oficina de leitura alguns doutores em letramento, tudo, que muitas vezes na aula eu contesto. Quem assiste minha aula de oficina de leitura, eu não tiro a razão deles, mas eu contesto certas posições, tá? Nós temos que ter a voz, tá? Tanto quando numa sala de aula, quando você argumentar, você propor, né? Então vamos lá. Sim, não faça afirmações muito vagas. Evite fazer afirmações muito gerais, sem explicar exatamente aonde você quer chegar. Com a sua posição de expor um problema pode não ser suficiente. Cuidado para você não ficar vaga, seja mais preciso, tá, gente? Toma cuidado com isso. E não expõe apenas um fato. Uma redação argumentativa não é composta apenas por um apanhado de informações. Expor fatos não é argumentar. Você pode expor fatos e argumentar dentro daquilo ali. Você listar ideias, por mais pertinentes que elas sejam a discussão do tema, não constitui um texto dissertativo e argumentativo. Além disso, é preciso construir argumentos. Você vai dar sua ideia e opinião. Você pode elencar fatos, sim. Pode e deve, mas você deve argumentar a partir daquilo. Aí você pode usar esses argumentos, você pode usar esses fatos, referências como a sustentação do seu argumento, tá, gente? Então, vamos falar, alguns aqui nós temos na turma de letra, de história e de BSI. BSI podem ser professores também, mas ao mesmo tempo vão escrever artigos, escrever manuais. Então vamos falar de um processo avaliativo, tá? Quando vocês vão ser avaliados ou vão avaliar, né? Então vamos falar da estrutura, né? Da estrutura do texto. Vamos falar da coerência, da coesão e do uso da língua, tá? Vamos lá falar sobre isso. Então vamos lá. Então a estrutura, você vai utilizar elementos de apresentação do texto, lançando mão das características específicas, né? Da tipologia. Então você vai usar a situação inicial, por exemplo, a introdução, o desenvolvimento e conclusão. O que que se espera de você do discente? Que você apresente esses 3 itens bem definidos com uso adequado do parágrafo. Você não pode ter falha no parágrafo, não apresentar um único parágrafo. Como assim? O parágrafo deve ser alinhado, né? Nem que recordo dizer, meu parágrafo é assim, não, alinhado. Não, dividir bem os parágrafos, tá? Não é bom você botar parágrafo até 4 linhas para cima, tá bom? Sempre bom vocês fazerem isso, tá? Tá bom? Tem gente que não bota parágrafo nenhum, muito cuidado. A coerência. A coerência é compreender a proposta da produção textual, desenvolvê-la estabelecendo uma comunicação entre o emissor, né, e o receptor. Por exemplo, aqui, quem é o emissor? Eu sou o emissor, temos a mensagem e vocês são os receptores, né? Então toma cuidado, né? Você elabora um texto bem estruturado, tá bom? Por favor. Tenha coerência naquilo que vocês estão falando, a argumentação, a sustentação e a coesão, né? O que espera da coesão? Você demonstrar o conhecimento, né, dos mecanismos linguísticos necessários à construção do texto, da produção textual, recursos coesivos, as palavras, expressões utilizadas para ligar, os conectivos, né, para você usar aquele ponto assim, embora, tá? Então, para vocês estruturarem, né, o texto, tá bom, gente? Articular adequadamente as partes do texto, sem apresentar problemas de utilização, tá, recursos coesivos. Então tome cuidado com isso, tá bom, gente? O uso da língua, sim, o uso da língua é muito importante. O que se espera do uso da língua? Porque você utiliza a escrita como um sistema de representação, respeitando os seguintes aspectos. Vamos lá. Primeiro, o uso adequado do vocabulário. Como você pensa, usar a ortografia, né? Ortografia, fonema, espaçamento, as letras, a acentuação. Olha, vejo muita gente precisa. Tudo bem você ler, faz parte, mas você precisa estudar regra de acentuação. Tem que estar no sangue a regra de acentuação. Pontuação também. A pontuação você pode enganar uma vírgula ou outra. Agora, a acentuação é algo grave, tá, gente? Estudem regra de acentuação, a pontuação, né, e a concordância nominal. Por exemplo, eu vi muita gente botou assim: vários alunos têm sem um acento. No plural no plural quando você vai falar no plural, tem com acento, acento circunflexo. Acho que tome muito cuidado. Isso é um exemplo que eu estou dando. Preste atenção, releiam, tá bom, gente? Não entre naquela onda, naquela conversa de querer ser regular, não existe escrever errado, existe escrever diferente, não. Existe escrever certo, escrever errado. E escrever bem, falar bem, é ter poder, tá? É você ser bem sucedido. É um dos fatores para o indivíduo ser bem sucedido. Tá bom, gente? Olha, foi um prazer imenso estar com vocês.